A Última Chance, de Marcelo César, pelo Espírito Marco Aurélio, parte 4, capítulo 14. O local que Ricardo escolhera estava apinhado de carros e pessoas, afinal, tratava-se do night club mais badalado daquele momento, frequentado pela alta sociedade, além de artistas e políticos de destaque. Depois de algumas tentativas, ele estacionou bem na entrada e logo 2 funcionários correram até o carro, cada um de um lado. Enquanto um cumprimentava Ricardo, outro abria a porta e ajudava Ana e Eliana a saírem. Os 3 entraram e Ricardo ouviu seu nome, olhou para os lados e sorriu para Anne. Seu irmão já chegou, apontou. Anne puxou Eliana pelo braço. Nicolas é pontual. Eu sabia que ele ia chegar no horário. Venha, vou apresentá-lo a ele. Foram pedindo licença, pois o night club estava abarrotado de gente. Nicolas estava sentado numa mesa redonda de 4 lugares, numa área mais reservada e mais afastada do burburinho. Ele levantou-se e abraçou a irmã com carinho. Trocaram palavras em francês e em seguida Anne o apresentou à futura cunhada. Esta é Eliana, irmã de Ricardo. Prazer, respondeu ela enquanto sentia um calor percorrer seu corpo. O beijo macio de Nicolas em sua mão despertou-lhe algo que nunca sentira antes. Eliana tentou ocultar o sentimento. Ricardo chegou em seguida e ela sentou-se ao lado de Anne, enquanto o irmão abraçava e conversava amenidades com Nicolas. Numa família de 4 irmãos, ele era o mais velho e Anne a caçula. Ele era um homem bem bonito. Cabelos pretos jogados para trás, o rosto quadrado que lhe conferia ar viril e os lábios bem vermelhos contrastavam com os olhos de um profundo azul. Ele e Anne eram bem diferentes na aparência. Ao passo que a irmã era ruiva e tinha a pele alva, Nicolas era mais moreno e tinha os cabelos negros. Somos meio-irmãos. Mamãe morreu cedo e papai se casou de novo. Desse novo casamento nasceram Christine e Anne, disse o rapaz, numa mistura de francês e português que o tornava ainda mais irresistível. Eliana procurou dissimular o sentimento. Sentira-se atraída por Nicolas tão logo seus olhos se encontraram. Calma, menina, disse para si. É natural. Faz tempo que você não é admirada e cortejada. O jantar foi aprazível. Nicolas escolheu um prato sofisticado e Anne escolheu o vinho. Você está de passagem no Brasil? Perguntou Eliana. Sim. Eu moro em Lyon, na França. Tenho negócios aqui e geralmente fico uns 3 meses. Depois, retorno a Paris, onde fica o escritório central. Conhece a Cidade Luz? Infelizmente, nunca saí do país. Adoraria ser seu guia. O dia que quiser, é só me avisar. Eu a levaria aos lugares mais belos da França. Eliana sorriu e abaixou os olhos envergonhada. Era difícil encarar aquele homem nos olhos. Estava ficando desconcertada. Anne, astuta como era, percebeu o interesse do irmão e levou a conversa para outro campo. Passou a falar da França, da Europa, de viagens que fizera ao redor do mundo, e assim Eliana sentiu-se mais à vontade. Nicolas era homem experiente. Estava com 35 anos, havia se casado muito cedo e alguns anos depois se divorciara. Ele queria ter filhos, mas sua ex-esposa não queria estragar o corpo. E tempos depois confessou que não gostava de crianças. Depois da desilusão do casamento desfeito, ele tentou reconstruir sua vida. Atualmente estava saindo com uma aspirante a modelo, que na verdade estava mais interessada no seu dinheiro. Nicolas procurava se afastar da garota, mas ela sempre arrumava um jeito de encontrá-lo e seduzi-lo. Homem com faro para bons negócios, associou-se a uma pequena rede de hotéis de seu país. Logo a rede cresceu e passou a ganhar o mundo. Havia chegado a vez de trazer sua marca ao Brasil. Ele nunca mais se interessara por mulher alguma, e a aspirante a modelo era um passatempo que, depois de ele ter conhecido Eliana, deveria ser terminantemente descartado. Ele ficara hipnotizado pela beleza e fora cativado pela meiguice de Eliana. Anne me contou que você tem uma filha, Rafaela. Você deve ser uma boa mãe. Faço aquilo que está ao meu alcance. Eu a amo com toda a minha força e procurarei educá-la de maneira a ser responsável por si desde pequena. Desculpe a invasão. A voz de Nicolas era vigorosa, porém doce. Mas por que não teve mais filhos? Por acaso não gosta muito de crianças?
Muito pelo contrário, eu adoro crianças. Eu esperava ficar grávida ano passado, mas meu marido não quis saber de filhos. A Laô acha que um filho já dá bastante trabalho. E você é feliz no casamento? Uma ponta de tristeza formou-se no semblante de Eliana. Não sou feliz. A cada dia que passa eu tenho certeza de que meu casamento está condenado. Nicholas procurou manter outros assuntos e a conversa fluiu agradável entre os quatro. Todavia, intimamente, ele estava feliz e esperançoso. Eliana não era feliz e ele tinha certeza de que, se ela assim o permitisse, ele a faria a mulher mais feliz do mundo. Por mais que tentasse, toda vez que Nicholas lhe dirigia a palavra ou quando seus olhos se encontravam, Eliana sentiu o coração bater descompassado, e foi assim até o fim do jantar. Sérgio estava radiante. O ano chegava ao fim e logo ele teria férias. Desta vez, ele faria uma viagem com Vicente. Como empregado da companhia aérea, quando não estivesse a trabalho, Vicente tinha direito a algumas passagens, tanto para ele quanto para o seu acompanhante. No Natal, ele fez a surpresa a Sérgio. Colocou a passagem dentro de um envelope e o meteu numa caixinha. Estamos juntos há quase um ano. Este será meu presente de Natal e de aniversário de namoro. Sérgio agradeceu feliz. Eu nunca saí do país. Será minha primeira viagem para fora. Você vai adorar Nova York. Vou levá-lo a todos os lugares da moda. Você é muito generoso, Vicente. Quero que você conheça uma parte do mundo em que transito. Eu fico mais lá do que aqui, pois o trabalho me obriga a isso. Talvez seja por esse motivo que o namoro dá certo. Nós namoramos uma semana por mês, as outras até você está sempre a trabalho. Ossos do ofício. O que eu posso fazer? Sou bom profissional e por essa razão sempre sou escalado. Não se cansa? Quando você chegar a Nova York, verá por que eu não me canso. Os dias correram céleres e Sérgio estava morrendo de vontade de contar a novidade para Cláudio. Ele havia decidido passar as férias de fim de ano com os pais no apartamento do litoral e havia convidado Sérgio para passar uns dias lá, evidentemente sozinho. Sérgio arrumou pequena bagagem e despediu-se de Vicente. Não entendo por que seu amigo me detesta tanto. Sérgio tentou contemporizar. Cláudia, sincero, não simpatiza com você. E convenhamos, você também não simpatiza com ele. Ele pega no meu pé e está sempre com a cara amarrada. Cláudio acha que você não é fiel. Vicente riu. O que é ser fiel? Bom, se você está namorando comigo, por que motivo iria se envolver com outras pessoas? Isso é muito relativo. Um encontro fortuito somente por diversão não significa infidelidade ou traição. Claro que é. Se eu estou com você é porque gosto. Não consigo imaginar por que sairia com outros. Tolinho. Você é muito preso às convenções. Acredita que a monogamia seja a única forma de manter um casal unido. E não é? Não. Vou levá-lo a St. Marketplace. O que é isso? Depois você me fala sobre fidelidade. Sérgio passou a mão pela nuca. Desconfiava de que Vicente não lhe fosse fiel, mas nunca tivera coragem de perguntar. Talvez porque a verdade fosse machucá-lo. Talvez porque tivesse de dar o braço a torcer para Cláudio, que sempre o alertara sobre essa realidade. Você se deita com outros homens? Por que está me perguntando isso agora, depois de quase um ano? Não sei ao certo, mas você poderia me responder. Vicente virou de costas para que Sérgio não percebesse o suor escorrer-lhe pela fronte. Estava nervoso, e quando ficava nesse estado, ele tornava-se irascível, uma pessoa intratável. Não gosto de ser pressionado. Ou você acredita em mim ou não? De que adianta eu falar? Quer que eu me ajoelhe e jure de pé juntos que lhe sou fiel? É isso que quer? Não, é que quer uma prova do meu amor. A viagem não é um sinal de meus sentimentos por você. Vicente falava e ficava cada vez mais nervoso. Sérgio tornou-se de culpa e tentou amenizar o clima tenso. Desculpe, não tive a intenção. Eu lhe dou uma prova do meu amor. Um presente desses, e você me retribui com dúvidas acerca do meu sentimento? Prometo que eu não vou mais perguntar-lhe nada sobre esse assunto. Vicente sentiu-se aliviado. Não queria de forma alguma admitir que fosse uma pessoa que tinha dificuldade em muitas coisas, dentro delas a de se manter fiel e expressar seus sentimentos. Ao ser expulso de casa, o rapaz sentiu na pele a dor da separação. Era muito apegado às irmãs e à mãe. No entanto,
Teve grande decepção quando o pai o pôs para fora de casa e nenhuma delas, nem as irmãs nem a mãe, desafiou as ordens do patriarca. Desiludido e com sentimentos confusos acerca de sua sexualidade, Vicente veio para São Paulo e, em vez de entender melhor seus sentimentos e procurar ajuda terapêutica, jogou-se nos envolvimentos sem compromisso. Percebia que sua beleza e jovialidade eram capazes de seduzir quem quisesse a hora que quisesse. Dessa forma, Vicente saía com todo mundo, fosse à capital ou em suas viagens a Nova York. Flertava com comandantes, outros comissários, passageiros, não havia barreiras. Ao andar nas ruas de Manhattan, Vicente era assediado, paquerado e, comprometido ou não, entregava-se ao prazer, mesmo que durante alguns minutos. Em vez de visitar museus e parques, frequentar lojas sofisticadas ou até mesmo assistir aos grandes musicais da Broadway, o rapaz preferia frequentar outros ambientes, como bares, discotecas, saunas e, claro, os encontros clandestinos com quem lhe despertava o interesse. Nessa viagem com Sérgio, ele procuraria ser discreto e comportar-se como um turista tradicional. Não obstante, levaria o namorado para conhecer St. Marketplace, uma sauna imensa na cidade, um verdadeiro shopping center de sexo. Vicente estava gostando de Sérgio. No início, desejava-o tanto pela beleza como para afastá-lo de Cláudio. Com o tempo, recebendo doses de carinho e afeto, afeiçoou-se ao namorado. Entretanto, jamais deixaria de manter uma vida dupla. A monogamia para Vicente era algo impraticável. Quando saio com homens que nem sei o nome, somente por prazer, não me sinto rejeitado, dizia para si, a fim de justificar seu comportamento e esquecer, ou pelo menos tentar esquecer, a rejeição de sua família. Sérgio desceu a serra e pouco mais de uma hora de viagem ele estava na praia e minutos depois no apartamento do amigo. Está com a cara ótima, tornou Cláudio. Tenho novidades, já sei. Terminou seu namoro. Não brinque com meus sentimentos. Sabe que meu namoro com Vicente é para valer. Cláudio fez ar de mofa. Que maçada. Vim passar uns dias ao seu lado e contar-lhe uma grande novidade. Cláudio serviu-se de um refresco e ofereceu um copo a Sérgio. Brindaram. Vicente me deu de presente uma passagem para Nova York. Olha só, o namorado está investindo mesmo em você. Claro que está, ele gosta de mim. Não duvido que ele goste de você, mas não acredito que ele o ame. Sinto que Vicente está com você mais por comodidade do que por amor. Disse que vai me levar a todos os lugares da moda. Você está mesmo feliz? Sérgio hesitou por instantes. Lembrou-se da conversa horas antes com Vicente sobre fidelidade. Eu não gosto de ficar só. Não sou como você, Cláudio. O que quer dizer? Você é muito seguro de si. Nunca o vi envolver-se para valer com quem quer que fosse. Será que você não tem medo de se apaixonar? Não. Eu até gostaria. No entanto, sinto que estou aqui neste mundo somente para amadurecer minhas crenças e posturas acerca da vida. Eu não vim para me relacionar, não sei explicar. Não sente falta de alguém? Cláudio fitou um ponto indefinido, cerrou os olhos por alguns instantes, depois suspirou. Sinto falta. Como todo ser humano, mas algo aqui dentro. Ele apontou para o próprio peito. Diz que meu amor não se encontra neste mundo. Mesmo? É uma certeza que eu não tenho como explicar. Eu sinto mais nada. Eu até que tentei me envolver, não obstante, meus envolvimentos sempre foram muito superficiais. Eu nunca amei, pelo menos neste mundo. Você e seus mundos. Só existe este aqui. O homem pisou na lua. Se existissem outros mundos, com certeza já teríamos conhecimento. Eu não creio que só existe o nosso mundo na imensidão do universo. É muito pobre pensar que somos os únicos. Nossos olhos simplesmente não conseguem enxergar ou mesmo penetrar as outras dimensões existentes. Eu acho que tudo acaba aqui neste mundo. A vida é curta e devemos vivê-la intensamente. Não perco tempo e sei que meu amor pelo menos está neste mundo. Você bem disse. Pode ser que seu amor seja mesmo deste mundo, mas convenhamos, Vicente não é o tal. Sérgio nada disse. Afastou-se e debruçou-se sobre a mureta, fitou a imensidão do mar à sua frente. Vicente não é má pessoa, é temperamental, mas não é ruim. Eu tenho um pé atrás com ele. Nunca escondi isso de você. Sinto que você vai sofrer uma grande decepção afetiva.
Hoje eu perguntei se ele é fiel a mim. E o que ele respondeu? Não respondeu. Disse que eu estava invadindo sua privacidade. Não disse nem que sim, nem que não. Vicente pode ser dissimulado, mas deve ter sido sincero em não lhe dar uma resposta precisa. A vida lhe deu todos os sinais. Se você quiser continuar no barco, assuma o comando e depois não venha chorar as pitangas. Deixemos esse assunto de lado. Vamos, anime. Você conte-me sobre Nova York. Você esteve lá tantas vezes? Cláudio serviu os demais refresco. Sentaram-se em confortáveis cadeiras e ele foi descrevendo a Sérgio todas as belezas e encantos daquela cidade. Capítulo 15. Leila encontrou uma casa bem parecida com a de Eliana. As duas casas ficavam muito próximas uma da outra. Leila fez pequena reforma, decorou a casa com esmero. Ela estava terminando de regar o jardim recém-plantado quando ouviu a voz de Roberto. Surpresa? Ela desligou a torneira, largando a mangueira no chão. Correu abraçá-lo. Quanta saudade, criança. Mal tem vindo me visitar. Estou me dedicando aos preparativos do vestibular. Agora ou vai ou racha. Você vai conseguir, não tenho dúvidas. Sinto-me um pouco inseguro. São tantos candidatos, chega até a me dar um friozinho na barriga. Tenho bolo de chocolate. Maria acabou de fazer. Como está se sentindo morando em outra casa, outra cidade? Tem até empregada fixa? Eu prefiro ter alguém aqui morando comigo. A casa é grande, bem diferente da que eu tinha em Jundiaí. Precisa de cuidados diários e eu não tenho mais paciência para as lidas domésticas. Passaram o braço um pela cintura do outro e entraram na casa. Roberto havia ido lá poucas vezes quando Leila comprara a casa e outras raras visitas. O ano era de muita dedicação e ele se entregava de corpo e alma aos estudos. Como está linda? Gostou da decoração? Amei. Nelson me ajudou bastante. Ele tem bom gosto. Roberto riu malicioso. Nelson tem emprestado bastante ajuda, não? O que você está querendo dizer? Óbvio, Leila. Ele está caidinho por você. Ela sorriu e sentou-se numa confortável poltrona. Chamou pela empregada e Maria veio logo à sala. Era uma figura simpática, de meia-idade, morena, cabelos curtinhos e olhos pequenos e escuros. Não era bonita nem feia, mas seu sorriso era cativante. Ela cumprimentou Roberto e Leila pediu pelo bolo e guaraná. É para já, senhora. Maria retirou-se e Leila fitou Roberto nos olhos. Nelson é um amigo. Amigo, sei. Ele nunca se manifestou. Saímos bastante. Frequentamos restaurantes, cinemas. Todo fim de semana caminhamos juntos no parque aqui perto de casa. Ele tem se mostrado atencioso, gentil e cordato. Ele gosta de você. Mas como amigo, você não teria se declarado. E você gosta dele? Não vou mentir. Ele me atrai. Seu tipo muito me atrai. Você é linda, Leila. Tem a pele macia, bem cuidada. Sua aparência é bem jovial. Eu, se gostasse de mulher, não hesitaria em dar em cima de você. Você é muito gentil. Sabe que nosso vínculo é maternal. Eu adoraria tê-lo como filho. Sinto muito orgulho de você. Eu também. Se pudesse escolher uma próxima vida, queria que você fosse minha mãe. Quem sabe, já não fomos mãe e filho. O carinho que sinto por você é muito forte. Você está fugindo do assunto. Por que não se declara ao Nelson? Nunca. Por que vou estragar uma amizade tão bonita? Não quero arriscar. Arrisque. Você tem a minha Eliana, garanto que não vai ficar sozinha. Ela riu e piscou-lhe um olho. Maria trouxe a bandeja com as fatias de bolo e refrigerante e retirou-se para os seus afazeres. Roberto avançou sobre seu prato e deliciou-se com a generosa fatia de bolo de chocolate. Igualzinho ao que você fazia em Jundiaí, uma delícia. Ensinei a Maria a fazê-lo do jeito que aprendi muitos anos atrás. Leila falou e seus olhos fitaram um ponto indefinido na sala. Sua mente voltou muitos anos no tempo, pouco antes de engravidar. Está distante o que foi. Uma lágrima sentida escorreu pelo canto do olho. Lembrar do passado dói. Queria tanto ter uma pista para encontrar minha filha. Você vai encontrá-la, tenho certeza. Nelson não conseguiu novas pistas. Parece que a tal freira, que poderia ter alguma informação, voltou ao Brasil, mas não foi para Santo Ângelo. Nelson está tentando localizá-la. Você vai ver. Logo, logo você vai poder abraçar sua filha. Leila desviou do assunto. Tem saído? Não. Depois que fomos à lanchonete,
Fui umas 2 vezes ao cinema com Eliana, o estudo me consome. Fomos à lanchonete faz bastante tempo, eu sei. Roberto falou e enrusbeceu. Diga-me uma coisa. Sim. Aconteceu alguma coisa naquela noite, não? Como assim? Não desconverse. Ela sorriu. Até hoje me pergunto por quê de você ter mudado o comportamento. Chegou todo alegre à lanchonete depois que retornou do banheiro, estava incomodado. Um sorriso malicioso, mas incomodado. Roberto mordeu o canto dos lábios. Você é mais que uma amiga. Sabe que se fosse possível seria minha mãe. Claro que sei. Agora me conte. Prometo guardar segredo. Leila cruzou os 2 dedos indicadores e beijou. Juro. O jovem remexeu-se na cadeira, tomou um gole de refrigerante. Naquela noite, eu fui lavar as mãos no banheiro. Em seguida entrou um rapaz no banheiro e ficou me encarando. Foi tudo muito rápido. Ele se aproximou numa fração de segundos, me tascou um beijo na boca. Leila levou a mão aos lábios. Estava surpresa. Você foi beijado? Pela primeira vez na vida. Eu nunca havia sido beijado antes. E como foi? Ah, eu me senti nas nuvens. Você é um homenzinho e logo vai começar a beijar e namorar. Fico feliz que o seu primeiro beijo tenha sido assim tão bom. Passei muitas noites em claro, revivendo a cena do beijo. Confesso que adoraria vê-lo de novo. Não trocaram telefones? Ele me deu um cartão, mas não tive coragem de ligar. Todos esses meses e você não ligou? Não. Terei de lhe dar aulas de aconselhamento afetivo. Os 2 riram. Fiquei com muita vontade de ligar, mas não sei explicar, senti medo. Afinal, nunca saí com alguém antes. Você gostaria de revê-lo? Sim. Davi é um pouco mais velho, tem 21 anos. Você completou a maioridade. Pode sair à vontade. Vou esperar passar o vestibular, depois eu ligo. Você é quem sabe. Eu prefiro assim. Roberto tomou mais um pouco de refrigerante. O beijo roubado meses atrás havia lhe tirado muitas noites de sono. Ele adoraria rever o rapaz, mas precisava se dedicar aos estudos. Assim que passasse pelas provas e fosse classificado, talvez tomasse coragem e ligasse para Davi. Eliana mudou bastante seu comportamento desde a noite em que conhecera Nicolas. Infelizmente, eles nunca mais se viram. Ele tivera de partir para a França no dia imediato ao jantar. Trocaram endereços, porque Nicolas insistiu em lhe mandar um postal de Paris. Os meses foram passando e nada de postal ou carta. Provavelmente foi mais um fogo de palha, porque ele iria se interessar por mim. Um homem feito ele, rico, bonito e charmoso, deve ter a mulher que quiser, em qualquer parte do mundo. Ela havia deixado a filha na escolinha infantil. Rafaela mostrara-se uma menina bastante ativa, e a convivência com outras crianças de sua idade lhe fazia tremendo bem. Roberto decidiu visitar Leila. E sem nada para fazer, Eliana foi dar uma volta no parque próximo à sua casa. A tarde estava linda e convidava a um passeio. Tão logo ela entrou no parque, avistou um rosto familiar. Alaor conversava com um rapaz mais à frente. Eliana consultou o relógio. Era muito cedo para ele ter deixado o trabalho. No entanto, como a relação estava cada vez mais desgastada, ela fez de conta que não o viu. Preferiu tomar a direção contrária e fazer sua caminhada. Desde a noite que conhecera Nicolas, ela fazia caminhada diária, corria um pouquinho, tratava do corpo, sentia-se mais viva, mais feminina, mais mulher. Alaor percebera a mudança no comportamento da esposa. De uma hora para outra, Eliana parou de cobrá-lo para sair, o que para ele foi um enorme alívio. Dessa forma, ele pôde continuar suas andanças na companhia de Carlos. Uma prima de Dalva trabalhava numa confecção no Brás e ela sempre lhe mandava retalhos, tecidos que não mais seriam utilizados por conta da mudança de estação e da própria moda. Dalva trazia os retalhos e Eliana costurava lindos vestidos. Chegou inclusive a fazer roupinhas para Rafaela. Assim, ela não pediu um tostão ao marido. Alaor reclamava que a família era um peso e quase teve uma crise de nervos quando Eliana decidiu que a menina deveria frequentar uma escola maternal particular. A fim de não arrumar briga, Eliana preferiu economizar na compra de roupas e era com satisfação que ela e Dalva passavam tardes alegres cortando panos e costurando suas próprias roupas. Eliana dobrou uma alameda do parque e quando ia começar a correr, sentiu um dedo tocar-lhe as costas. Ela rodou nos calcanhares. O que faz no parque?
Na verdade, essa pergunta deveria ter sido feita por mim, rebateu Eliana com o senho fechado. O chefe o deixou sair mais cedo? Engraçadinha. Você sempre chega tarde da noite. O que está fazendo no parque a uma hora dessas? Os funcionários foram dispensados. O Rubens morreu. Eliana levou a mão à boca, tamanho estupor. Seu chefe morreu como? Teve um infarto fulminante. Caiu duro e estatelado no escritório. Você não vai ao velório, afinal trata-se do seu chefe. O Instituto Médico Legal ainda não liberou o corpo. A diretoria decretou luto e fomos todos liberados. Você não está nem um pouco triste? Na verdade, Rubens era uma pedra no meu sapato. Roubou minha promoção. Sem ele, naturalmente, serei promovido. Não precisarei mais puxar o saco nem dele nem de ninguém. Você é muito frio. Sou realista. Ele morreu e pronto. A gente nasce tendo certeza de uma única coisa. Todos vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Mas você não está nem um pouco consternado. Antes ele do que eu. Eliana meneou a cabeça para os lados. Como pôde se casar com um homem tão frio e tão mesquinho? Se você quiser, eu poderei acompanhá-lo no velório. Ia lhe pedir essa gentileza. Quero muito que os diretores a vejam ao meu lado. Verão que eu sou um marido pacato, casado, feliz e com uma esposa linda. Ela se ofendeu. Não vou ao velório para que você me exiba como um troféu aos diretores. Estou me propondo a ir e confortar a família de Rubens. As favas, a família de Rubens. Não vou. Representante do seu bel prazer, não conte com minha colaboração. Odeio gente falsa. O mundo é dos espertos. Naturalmente, vou ter a tão sonhada promoção e vou ganhar mais. Ótimo. Assim você não reclama de pagar a escola para sua filha. Os olhos de Alaor brilharam rancorosos. Temos muitas escolas públicas na cidade. Acho um desperdício pagar a escola para Rafaela. Foi-se o tempo em que a escola pública era sinônimo de qualidade de ensino. A realidade é bem diferente. Você tem condições de pagar uma boa escola para nossa filha? É sua responsabilidade de pai cuidar da educação de Rafaela. Por que tudo eu? Por que você não vai trabalhar? Tenho pensado nisso. Esses anos me mostraram que não nasci para depender de homem algum, muito menos de você. Agora que Rafaela está na escolinha, vou esperar meu irmão ingressar na faculdade e daí vou procurar emprego. Você é mãe, também tem suas obrigações. Vai ter de dividir tudo comigo. Eu não vou bancar nossa filha sozinho. Você não existe, Alaor. Nunca conheci pessoa tão mesquinha em toda a minha vida. Ele a pegou pelos ombros e a chacoalhou. Não me dirija a palavra neste tom. Eliana se desprendeu do marido. Tire suas mãos nojentas de cima de mim. Eu vou esperar Roberto ingressar na faculdade e vou me separar de você. Ele riu com desdém. Deus ouviu as minhas preces e as minhas súplicas. Nosso casamento foi um erro. Eu não quero continuar nesse erro. Metade da casa é minha. Faremos uma divisória. Eu não saio de lá. Minha filha precisa de um teto. Alaor fez um esgar de incredulidade. Não vejo a hora de assinarmos os papéis. Estou farto de você. Ele falou e saiu em disparada. Eliana respirou fundo, fechou os olhos, inspirou o ar puro do parque e em seguida sentou-se num banco. Estava na hora de mudar. Ela não queria mais continuar ao lado do marido. Por favor, Deus, ajude-me. Eu preciso me separar e ser independente. Não quero dividir nada com Alaor. Eu sei que posso criar minha filha sozinha. Ela ficou mais alguns minutos em contemplação. Meia hora depois, cabisbaixa, ela retornou para casa. Alaor continuou sua caminhada no parque. O rapaz que Eliana vira ao seu lado era Carlos. Como foi a conversa com sua esposa? A melhor possível. Falamos sobre a separação. Eu não aguento e vice-versa. Quer dizer que você agora vai ser só meu? Alaor nada disse. Abraçou Carlos e seus olhos se fixaram num rapaz de shorts e camiseta que passava por eles. Alaor deu uma piscadinha e foi retribuída por outra dada maliciosamente pelo rapaz. Carlos nada percebeu. Vamos continuar levando a vida que sempre levamos. Por quê? Se você se separar, poderá viver comigo. Não quero viver com ninguém. Depois dessa prisão que vivi com Eliana, quero viver sozinho. E nós? Alaor não respondeu. Não estava interessado numa relação monogâmica. Carlos era interessante, bonito, mas havia muita gente no mundo para desfrutar. Agora que ele começava a assumir suas tendências, não iria ficar preso a uma pessoa só.
jamais. Capítulo 16. Eliana chegou em casa decidida a fazer uma grande transformação em sua vida. Ela iria enfrentar qualquer tipo de serviço. Não queria mais depender de Alaor ou homem algum. Ela era forte, de uma filha para criar, pois pelo que conversara há pouco com o marido, percebeu que ele criaria muitos entraves à educação da filha. Se ele não cuidar da nossa filha, cuido eu. Dalva entrou na sala preocupada. Estava falando com alguém, comigo mesma. Bradou Eliana, estou nervosa. Alaor me tira do sério, quer saber? Este casamento está acabado. Tenho certeza de que mês que vem o Beto vai entrar na faculdade e não terei empecilhos para tomar essa decisão que deveria ter tomado há muito tempo. Queria que você tenha boa razão, querida, mas eu não trago boas notícias. Eliana levantou-se de um salto do sofá. Aconteceu alguma coisa a Rafaela? Diva torceu as mãos no avental. Seus olhos estavam rasos d'água. Sua mãe acabou de ligar. Seu Otávio morreu. Eliana fechou os olhos e deixou-se cair pesadamente no sofá. Ah, Dalva, eu sabia que isso estava por acontecer. Papai estava bebendo muito. Eu sei. Sua mãe me disse que ele estava internado há uma semana. Ele não quis avisá-los, porque sabia de que nada adiantaria preocupá-los. A bebida estragou o fígado do seu Otávio. Como está mamãe? Pareceu-me tranquila. Ela não estava desesperada e pediu que você avisasse o Roberto e o Ricardo. Ela providenciou os papéis, tratou do funeral, mandou avisar que o velório é no cemitério da família. Preciso ligar para o Ricardo. Você poderia chamar o Beto na casa de Leila? Sim, pode deixar. E pegar a Rafaela na escolinha? Sim, eu vou dormir aqui estes dias. Assim você poderá ir para Jundiaí e não se preocupe com sua filha. Vou cuidar dela como se fosse minha. Não sei o que faria sem você, Dalva, obrigada. Eliana levantou-se e abraçou Dalva. Em seguida ligou para Ricardo e o avisou do ocorrido. Em sua memória começaram a rodar os flashes de infância, quando brincava com o pai, seu carinho. Eliana emocionou-se. Embora nos últimos anos Otávio mostrara-se um pai distante e abraçara-se a bebida, muitos anos antes ele havia sido um pai amoroso, e era essa lembrança que ela queria guardar dele. Alaor chegou do parque e arrumou uma desculpa esfarrapada para não acompanhá-los. Eu sabia que você não iria me acompanhar. No entanto, seu carro está na garagem. Você tem preferido pegar o metrô. Importa-se se eu pegá-lo? Amanhã estarei de volta. Contanto que não cometa nenhuma barbeiragem que me entregue com o tanque cheio, tudo bem. Sua mesquinharia é algo que deveria ser objeto de estudo. Estou precisando do seu carro, que na verdade pode ser considerado nosso, e não vou a passeio. Estou indo ao velório e enterro do meu pai. A voz dela estava acima do tom. Faça o que quiser, desde que devolva o carro intacto. Meus pêsames à sua mãe. Eliana meneou a cabeça para os lados de maneira negativa. Subiu a escada, dirigiu-se ao seu quarto. Escolheu um conjunto preto e pegou algumas peças de roupas para o dia seguinte. Quando foi ao banheiro para uma ducha, viu o porta-retrato sobre a cômoda, uma foto muito antiga com o pai, a mãe, Ricardo e ela, segurando o pequeno Roberto. Emocionou-se e chorou bastante. Roberto recebeu a notícia e não teve reação imediata. Quando Dalva lhe falou sobre a morte do pai, ele abaixou a cabeça com pesar. Lembrou-se de quando era pequenino e de como o pai lhe enchia de agrados e carinhos. Imediatamente depois começaram as cenas de gritos, xingamentos, surras e mais surras. Ele deu de ombros. Procurei ser um bom filho. Sempre fui honesto e íntegro. Nunca fiz nada que pudesse desapontá-lo. Infelizmente, você não me entendeu, não me aceitou e, pior, nunca me respeitou. A vida nos deu a chance de podermos nos entender e viver com um pouco de harmonia, mas você preferiu afastar-se de mim. É uma pena. Cada um dá o melhor de si, criança, disse Leila, enquanto acariciava os cabelos do rapaz. É difícil. Eu gostaria de esquecer o passado. Todavia as cenas de maus-tratos vêm fortes à mente. Parece que estão vivas. Papai sempre foi muito ríspido e austero comigo. Via-me como anormal. A malícia faz ver o mal onde ele não existe. É um vício danado, terrível, alimentado pela educação, religião, meios de comunicação em geral. Seu pai preferiu vê-lo como algo errado, fora do padrão aceito. Creio que é melhor você não lhe guardar mágoa de forma alguma. Não sei o que fazer. Liberte-se do passado.
Como? Deixe que as cenas venham à mente. Conforme forem passando, vá dizendo para si mesmo: o passado já passou, ele não está mais vivo, o passado não me domina. O passado não me domina, gostei. Só um detalhe. O que é? Existem muitas coisas que eu gostaria de dizer ao meu pai, que estão entaladas na minha garganta. E agora, como dizê-las? Vou morrer sem poder. Leila o interrompeu com amabilidade. Certa vez, conversamos sobre a continuidade da vida após a morte do corpo físico. O que para mim faz um grande sentido, não duvido disso. O que morreu foi o corpo de carne de seu pai. Otávio continua vivo em espírito. No velório, converse com ele. Vou me chamar de louco. Converse mentalmente com o espírito de seu pai. Despeça-se dele em pensamento. Perdoe-o, perdoe a si mesmo. Desfaça os nós do passado. Crê que papai vai me escutar? O espírito de Otávio vai registrar suas palavras. Vamos! Você precisa se arrumar e dar suporte à sua mãe. Por mais que tivessem um casamento sem brilho, estavam juntos havia muitos anos. Você vem comigo? Vá se arrumar. Vou ligar para Nelson e comunicá-lo do ocorrido. Você pode ir com Eliana e eu irei mais tarde. Roberto assentiu com a cabeça. Queria muito que Leila conhecesse sua mãe. Helena já ouvira falar dela, mas nunca haviam se visto. Era também a primeira vez que ele retornava a Jundiaí, após um período de quase um ano. A viagem correu tranquila. Roberto e Eliana conversaram bastante sobre suas vidas e sobre as relações de cada um deles com Otávio. Riram, choraram, emocionaram-se. Próximo ao local do velório, fizeram sentida prece dirigida à memória do pai. Eliana estacionou o carro. Desceram e caminharam até a sala onde o corpo de Otávio era velado. Helena estava sentada numa cadeira próxima ao caixão. Havia duas vizinhas sentadas mais à frente. Roberto aproximou-se de Helena e simplesmente moveu a cabeça lentamente para cima. Estava com a cara um pouco marcada pelo cansaço e estresse da situação, mas havia algo em seu semblante que a tornava particularmente diferente. Oi, mãe. Ela levantou-se e o abraçou, um abraço forte. Afastou-se do filho e, enquanto limpava uma lágrima que teimava em escorrer pelo canto do olho, falou: seu pai estava entregue ao vício. Desde que você partiu, ele passou a beber mais e mais. Mal nos falávamos. Eliana aproximou-se e a abraçou. Emocionaram-se. Helena continuou a falar. Otávio não era mais o mesmo. Distante, monossílabo, dormia a maior parte do dia. Quantas vezes tive de ir buscá-lo no bar da esquina de casa? Deve ter passado muita vergonha, juntou Eliana. No início, sim. Depois, com as idas ao bar para pegá-lo eram constantes, eu me acostumei. Passei a não dar mais crédito às risadinhas maledicentes dos vizinhos e comentários, em tom de cochicho, quando eu passava carregando seu pai com dificuldades. A Selma e a Yolanda apontou para as duas senhoras sentadas ali perto. Foram as únicas que me ajudaram. Elas nunca fizeram qualquer comentário sobre a bebedeira de Otávio, ou mesmo sobre meu jeito passivo de ser. Elas nunca me condenaram. Helena disse e encarou Roberto nos olhos. Conseguiu nesse espaço de tempo perceber o quanto seu filho sofrera, ou ainda iria sofrer por conta do preconceito e da ignorância de determinadas pessoas, cuja mente obtusa cegava-lhes a lucidez. Roberto entendeu a mensagem, ou que a mãe queria lhe transmitir. Abraçou-a com carinho. Nunca é tarde para mudarmos, mãe. Você ainda pode ter a vida que sonhou. Estou muito velha. Eliana levantou o sobrolho. Você mal completou 50 anos de idade. Casou-se cedo, teve filhos. Agora que os filhos estão bem criados e seguindo seus caminhos e seu marido partiu, você tem condições de pensar em si e fazer o que melhor lhe aprouver. Será? Claro. Você tem a mim, ao Beto e ao Ricardo. Obrigada, meus filhos. Respondeu num tom emocionado. Sabia que no fundo podia contar com o amparo de vocês. Helena estava cansada de viver essa vida. Não tinha propriamente vontade de morrer, mas não queria mais viver como uma esposa reclusa e passiva. Ela fora criada de maneira muito rígida, fora educada para o casamento. Crescer acreditando que muito em breve iria encontrar seu príncipe encantado. Otávio não era propriamente um príncipe, mas era um homem muito bonito. Jovem, atraente, educado e trabalhador. Logo ganhou a permissão da família para namorá-la. Ela apaixonara-se por ele e sonhou com um casamento feliz, rodeada de filhos. No entanto, a rotina foi vencendo os dias cor-de-rosa. No sonho de amor de Helena,
As casas estavam sempre limpas, as fraldas não existiam, as crianças não ficavam doentes e não lhe tiravam sono. A realidade mostrou-se-lhe muito diferente. Em poucos anos de casada, seu castelo ruiu. Como ela fora criada para ser sempre servil, não sabia fazer outra coisa, a não ser obedecer ao marido, sempre, estando ele certo ou errado. Percebera que havia cometido um grande erro, porque se tornara uma mulher sem atrativo, sem opinião, sem vontade própria. Os comentários maldosos dos vizinhos, a bebedeira do marido, o fim de um casamento que não condizia com seu sonho de menina, tudo isso estava rodopiando na sua mente. Helena queria se livrar de tudo. Acreditava que podia dar novo rumo em sua vida. Apegou-se a essa ideia e passou a noite velando o corpo do marido e pensando pela primeira vez em fazer algo que pudesse tirá-la dessa vida tão sem graça. No canto da sala estava o espírito de Gina. Ela permaneceu ali até que os enfermeiros do plano espiritual desatassem os últimos nós que prendiam o perispírito de Otávio ao seu corpo físico. Tão logo fizeram o serviço, o enfermeiro grandalhão colocou em seus braços o espírito de Otávio, que dormia inconsciente, e logo a caravana de espíritos partiu para um pronto-socorro nos arredores da terra. Gina sorriu satisfeita. Aplicou energias revigorantes sobre o corpo de Helena, beijou-lhe uma das faces e, antes de desvanecer no ar, sussurrou-lhe ao ouvido: "Você é forte. Confie em Deus e esqueça o passado." Helena sentiu uma leve brisa acariciar-lhe o rosto. Esboçou um sorriso e continuou nas suas divagações. Leila chegou ao finalzinho da noite. Veio acompanhada de Nelson. Foi apresentada a Helena e, assim que a cumprimentou, simpatizou-se com ela. Ricardo conseguiu pegar um dos últimos voos da ponte aérea. Chegou tarde e trouxe Anne consigo. Estavam noivos e iriam se casar numa questão de meses. O corpo de Otávio foi enterrado na manhã seguinte. Veio alguns parentes distantes e outro punhado de vizinhos. Depois do sepultamento, todos foram para a casa de Helena. "Você foi criado aqui nesta casa?" perguntou Anne. "Sim", respondeu Ricardo. "Os 3 irmãos foram criados aqui nesta casa. Tenho muitas lembranças agradáveis de minha infância." "Eu também", juntou Eliana. "Brinquei muito de casinha no quintal. Vivia atormentando mamãe com as minhas comidinhas imaginárias." Roberto levantou-se da poltrona e observou ao redor. "Eu também tenho lembranças agradáveis, muito embora as tristes sejam maioria. Contudo, quero me esquecer das lembranças desagradáveis. Tenho percebido que somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Não posso culpar papai por não ter me compreendido e não ter me aceitado como filho." "Ele o amava", disse Helena, "e muito. Talvez mais do que a Ricardo e a Eliana. Otávio nunca conseguiu lidar com seu jeito diferente de ser. Creio que se afundou na bebida por não conseguir extravasar seu amor por você. Roberto não conseguiu controlar o pranto. Leila levantou-se e o abraçou. "Chore, minha criança. Coloque para fora toda a mágoa, todas as dores, tudo que você não quer mais guardar para si. Liberte-se do passado. Diga adeus ao seu pai e às lembranças ruins que resistem em sua mente." O rapaz soluçava e o corpo estremecia de vez em quando. Eliana e Ricardo aproximaram-se e abraçaram-se ao irmão. Eles se amavam profundamente. Uma aura de luz brilhante formou-se em volta dos 3. Helena olhou para os filhos e sorriu. "Acho que estou ficando muito ranzinza. Meu passado até que não foi tão mal assim. Olhe que filhos lindos. São os meus filhos", disse para si enquanto limpava as lágrimas com as costas das mãos. A conversa fluiu agradável e Leila com Nelson foi buscar almoço para todos. Eliana insistia que Helena deveria passar uns dias com ela. "Agora não. Estou tomada por uma força que nunca senti na vida. Sinto-me mais dona de mim. Quero tratar dos papéis da pensão, desfazer-me dos pertences de Otávio. Vou vender a casa e gostaria de me mudar. Se vocês não se opuserem, afinal, 50% pertence aos filhos." "De maneira alguma", protestou Ricardo. Eliana e Roberto fizeram o mesmo. Ricardo considerou. "Faremos tudo para que você não tenha de dividir nada conosco." "O dinheiro da venda da casa é todo seu, mãe", tornou Eliana. "Só seu", finalizou Roberto. "Fico agradecida. Sabia que poderia contar com o apoio de vocês. Estou cansada de viver aqui. Penso em ir para São Paulo." Eliana animou-se.
Por que não vai morar perto de mim? Assim poderá ver Rafaela com mais frequência. Com a venda desta casa, eu não poderei comprar metade de uma casa onde você mora. Completarei o resto, retrucou Ricardo. Estou numa fase muito boa e creio que Anne não iria objetar. Anne o cortou. Ajudaremos Dona Helena a comprar uma casa perto de Eliana. Sinto que ela vai viver muito e quero que ela esteja confortavelmente instalada numa casa só sua, sem depender de ninguém. Helena não tinha como agradecer as palavras gentis da futura nora e a força que os filhos lhe davam. Ela levantou-se da poltrona e beijou cada um dos filhos na testa. Em seguida, abraçou e beijou Anne. Gostei muito de você. Gostaria de poder vê-la mais vezes. Anne continuava com seu sotaque gracioso. Faremos o possível. Eu e Ricardo não temos planos de mudar por enquanto, mas prometo que vamos visitá-la bastante e que a senhora também vai passar uns dias conosco no Rio. Quando casarmos, farei questão de mobiliar um quarto para a senhora. Obrigada. Leila e Nelson chegaram com a comida. Estavam todos famintos. Mal haviam pregado o olho na noite anterior e também mal haviam tomado um café da manhã decente. Helena tratou de arrumar a mesa da cozinha para o almoço. Nelson se esqueceu dos refrigerantes e saiu em seguida, na companhia de Ricardo e Roberto. Anne aproximou-se de Eliana. Como está se sentindo? Estava mais triste. Depois de toda essa demonstração de carinho entre nós, sinto-me melhor. Acho que a morte de papai vai trazer muitas mudanças positivas na vida de minha mãe. Também sinto o mesmo que você. Creio que agora Dona Helena vai viver de fato. Assim espero. Anne deu um sorriso malicioso. Sabe com quem falei ao telefone ontem? Eliana estava alheia e não percebeu o tom da pergunta. Não, Nicholas. Aquele nome mágico fez os olhos de Eliana brilhar. Seu coração bateu levemente descompassado. Seu irmão está bem? Muito bem. Ele ficou de me enviar um cartão e não o mandou faz meses. Nicholas é homem determinado. Quando quer uma coisa, vai atrás. Por esse motivo é próspero e está cada vez mais rico, além de ter valores nobres. Nicholas deve ser assediado por muitas mulheres, por certo, muitas, inúmeras, mas se sentiu atraído por uma só. Eliana baixou os olhos envergonhada. Uma névoa escura passou pela sua mente. Ele mostrou-se bastante interessado no jantar, foi galante e cavalheiro, e sumiu. Meu irmão não sumiu. Ele tinha de retornar a Paris no dia seguinte. Nicholas trabalha muito. E o cartão? Ele ficou de me mandar um cartão. Ele não lhe enviou nenhum postal porque não quis atrapalhar sua vida, não quis mexer com seus sentimentos e bagunçar seu casamento. Como assim? Nicholas entendeu que você e a Laura não estavam bem, mas o que ele podia fazer? Na noite em que vocês se viram pela primeira vez, ele não podia pedir para você se divorciar e ir embora com ele. Isso seria muita loucura. E a pequena Rafaela, você bem sabe que as crianças precisam ser bem preparadas para uma separação, a fim de não ficarem traumas. Eu vou me separar. Mas estava esperando um postal de Nicholas, uma ligação. Meu irmão é homem de sentimentos nobres. Você é casada, ele não é. Nicholas prefere que você resolva a sua história. Tenho certeza de que se você se separar, ele vai se manifestar. Isso pode levar tempo, Anne. Digamos que eu me separe, o que é praticamente uma realidade, pois meu casamento está falido, acabado. E se nesse meio tempo seu irmão encontrar outra mulher? Está se mostrando insegura diante da vida. Ninguém pode tirar o que lhe pertence por direito divino. O que é seu ninguém tasca. Abre os olhos, veja o que você quer de sua vida e batalhe por isso. E a tal da modelo continua no pé dele? Não sei, mas ele nunca será páreo para você. Conheço meu irmão e sei que ele está apaixonado por você. Eliana mordeu os lábios. Estava mexida com toda essa conversa, porém seu coração batia descompassado. Ela estava decidida. Iria voltar para casa e tomaria coragem para ter uma conversa definitiva com a Laor. Daquele dia em diante, o nome não mais sairia de seu pensamento. Nicholas. Capítulo 17. Sérgio voltou da viagem dos Estados Unidos sozinho. Vicente fora chamado de última hora para fazer um voo com escala em São Francisco, substituindo um colega doente. Cláudio foi buscá-lo no aeroporto. Assim que foi liberado pela alfândega, Sérgio empurrou seu carrinho com as malas até a saída. Avistou Cláudio no meio daquela multidão, sorriu e correu em sua direção.
Quanta saudade! Exclamou Sérgio. Divertiu-se bastante, gostou da América? Sim, Vicente me mostrou muitos lugares. Levou-me para assistir peças na Broadway. Ele conseguiu ingressos para assistirmos ao Homem-Elefante e a Chorus Line. Ele tem poder. Amei as peças e... O que aconteceu? O gato comeu sua língua? Não, é que... Ele me levou para conhecer as saunas. Nunca vou me esquecer. Creio que seja a maior que eu vi na vida. Cláudia, eu nunca vi tanta gente junto. Uma loucura. As pessoas perderam completamente o pudor. Diria que as pessoas perderam o equilíbrio. Vivemos uma época de muita liberdade. Podemos manifestar nossos desejos e fazer amor com quem quisermos também. Mas liberdade não tem nada a ver com promiscuidade. Sérgio pegou as malas e as colocou no porta-malas do carro de Cláudio. Ele deu partida e continuaram conversando. Sexo é bom, mas fazer sexo por sexo, em troca de nada. Tem certeza de que isso faz bem, porque você e Vicente foram a uma sauna. Eu tinha curiosidade. Nova York oferece tantas outras possibilidades de diversão e de mais a mais vocês estão namorando, o que pressupõe não frequentarem esses lugares. Você está sendo careta. Eu e Vicente resolvemos adotar o relacionamento aberto. Cada um de nós pode sair com quem quiser, com a condição de não comentarmos com quem saímos e o que fizemos. Vicente já vinha fazendo isso há mais tempo, disso não tenho dúvidas. Ele foi sincero e disse-me que não consegue manter-se fiel. Mostrou-me as vantagens de uma relação aberta e eu gostei. Bom, se é isso que o faz feliz, ótimo. Você não aprova essa minha maneira de me relacionar. É romântico, sim. Acredito no amor, na relação entre duas pessoas, sejam de sexo diferente ou do mesmo sexo. Vou morrer acreditando no amor entre dois seres. E por que não namora? De que adianta fazer esse discurso e não colocá-lo em prática? Ainda não encontrei alguém com quem tivesse afinidade suficiente. Talvez eu seja exigente, pode ser, mas ainda acredito que meu amor não seja deste mundo. Sérgio balançou a cabeça para cima e para baixo. Vai começar tudo de novo. A velha história do amor do além. Os dois riram. Cláudio tornou sério. Tenho um comunicado a fazer. Ah, misterioso, o que foi? Fui promovido no banco. Isso é bom demais. Até que enfim reconheceram seu esforço e sua dedicação. Você é muito bom no que faz. Estou muito feliz. Sempre sonhei com um cargo na diretoria financeira. E quando o novo diretor toma posse? Daqui a um mês. Muito tempo. Considerando que eu tenha de fazer a mudança, colocar minha casa à venda e me preparar para viver numa outra cidade. O rosto de Sérgio surpreendeu-se. Como assim? Você vai mudar de cidade? Vou. A vaga da diretoria no Rio de Janeiro. Você é meu melhor amigo. O que vou fazer aqui nesta cidade sem sua companhia? Você tem seu namoradinho. É diferente. Poderá me visitar quando quiser. Pelo menos já sabe onde passar as férias e o carnaval. Terá um quarto só para você. Obrigado. Eu disse só para você. Enfatizou. Entendi o recado. Acostumei-me com o fato de que vocês nunca vão se entender. Eu ainda não me acostumei com o fato de vocês ainda estarem juntos. Será que a Vicente fez algum feitiço? Não consigo imaginar por que continuam juntos. Você e ele são como vinagre e óleo. Sabe que não gosto de ficar sozinho, preciso de alguém ao meu lado. Você é o único, uma obra de Deus. Uma obra meio torta, diga-se de passagem. Preocupa-se demais com a sociedade, com o fato de ser diferente. Não consegue se enxergar como uma obra divina, perfeita e bela? Difícil enxergar-se sem olhos reprovadores. Cresci acreditando que a homossexualidade não é natural. Está precisando dessa experiência como gay para lutar por si, para aprender que é diferente dos outros e para viver de maneira diferente, porque não quis aprender de outra forma. Talvez eu não quisesse viver de maneira diferente. Engana-se. Seu espírito deseja essa experiência. Sinto que as coisas ficam menos pesadas com Vicente ao meu lado. Poxa, esse alguém poderia ser uma pessoa melhor. Ter um namorado que sai com todos? Prefiro ficar só. Pensamos de forma diferente. Cláudio não queria impressionar Sérgio de maneira negativa. Adorava o amigo e o tinha como um verdadeiro irmão. Contudo, nos últimos tempos, sentia um aperto sem igual no peito, quando se aproximava do amigo querido. Cláudio não sabia o que poderia ser, mas tinha certeza de que algo bem desagradável estava prestes a acontecer a Sérgio.
Ele espantou os pensamentos com as mãos e continuou a dirigir, passando a perguntar sobre os passeios e lugares interessantes que Sérgio conhecera na breve viagem ao exterior. Roberto ficou mais uns dias com Leila, ajudando a mãe a se desfazer dos pertences de Otávio. Nelson e um amigo advogado deram entrada com os papéis para que Helena continuasse a receber a aposentadoria do marido e fizesse um inventário para poderem vender a casa. Entre roupas e objetos pessoais, Roberta encontrou uma caixa de sapatos cheia de fotos e papéis amarelados pelo tempo. Começou a vasculhar a caixa. Havia um montinho de fotos agrupadas, em preto e branco e bem antigas. Em quase todas elas, 2 homens abraçados e parecidos, sendo que um deles era de uma beleza ímpar, estonteante. Roberto deslumbrou-se com o semblante do rapaz. Embora os rapazes nas fotos fossem bem jovens, percebeu de cara que um deles era seu pai. Ele pegou as fotos e as levou até a cozinha. Helena estava arrumando as prateleiras dos armários. Mãe, quem aparece nessas fotos com o papai? Helena pegou um montinho de fotos e passou a olhar uma por uma. Seus olhos voltaram no passado bem distante e em seguida marejaram. Ela olhou para Roberto e fazia tempo que não via seu filho com uma aparência tão boa. Roberto estava mudado. Os traços finos estavam ainda presentes, mas ele parecia mais maduro. Seu semblante ficara menos carregado e era impressionante como ele estava sempre carregando um sorriso. Helena olhou a foto e de repente se deu conta de que Roberto era muito parecido com Otacílio. O mesmo sorriso, o mesmo contorno dos lábios. Ela levou a mão à boca. Nunca havia feito essa associação entre o cunhado e o filho. Dava até a impressão de que Roberto fosse filho de Otacílio. Ela deixou-se levar pela saudade. Seus olhos se encheram d'água. Roberto percebeu e perguntou enquanto apontava. Por acaso, esse da foto é o meu tio Otacílio? Helena assentiu com a cabeça. Seu pai era bonito, mas Otacílio era muito mais. Era um deus grego. Não tinha mulher e homem neste mundo que não admirasse sua beleza. Nunca tinha visto uma foto dele antes. Cheguei a pensar que até fosse imaginação minha. Helena fechou o senho. Continuou olhando as fotos à deriva. Ela tivera a verdadeira adoração pelo cunhado. Eles sempre se deram muito bem. Otacílio era o irmão mais velho de seu pai. Eles andavam sempre juntos. Iam para cima e para baixo. Aqui nas cidades todos conheciam a dupla inseparável. Só ouvi esse nome uma única vez na vida. Otacílio era um bom moço, trabalhador, educado, bom coração, porém se envolveu numa situação triste e Roberto a cortou. Foi por isso que meu tio se matou. Helena meneou a cabeça para cima e para baixo. Mãe, o que foi que aconteceu? É uma história muito triste e creio que o passado tem de ficar enterrado lá atrás. Você vai me contar essa história tintim por tintim, porque deveria. Esse assunto não lhe interessa muito. Papai, numa das surras que me deu, disse que não queria que eu tivesse o mesmo fim que Otacílio. Nem cheguei a perguntar detalhes com medo de que ele me descesse a cinta com mais fúria. Alguns anos atrás, ouvi uma discussão entre você e papai em que falava o nome de Otacílio. O que você escutou? Perguntou ela assustada. Nada demais. Por que o Ricardo e Eliana nunca soubemos da existência desse tio? Helena puxou uma cadeira e sentou-se. Meteu os cotovelos sobre a mesa. Creio que não há mais o que esconder. Você precisa saber. Saber o quê? Você é homem feito, e pelo que sinto não vai ter o mesmo fim que Otacílio. Conte-me tudo, por favor. Helena deixou-se embalar pelas doces sensações do passado. Foi uma das melhores épocas de sua vida e ela sentia que precisava contar ao filho sobre esse passado. Ela exalou profundo suspiro. Otacílio era 2 anos mais velho que seu pai. Otávio sempre se espelhara no irmão mais velho. Otacílio era seu ídolo. Custo a crer que papai tivesse apreço por algo que não fosse a garrafa de pinga. Helena o censurou. Não fale assim de seu pai. Nos últimos anos ele estava intratável. Otávio não está aqui para se defender. De que vai adiantar julgarmos seu comportamento e suas atitudes? A senhora tem razão. Vou lhe contar a história. Depois você poderá tirar suas próprias conclusões. Desculpe-me. Seu pai e seu tio eram inseparáveis. Estavam sempre juntos em tudo quanto era lugar. Tinham uma afinidade sem igual. Eram tão grudados que quando casamos, Otacílio veio viver conosco. Dormia no quarto que depois foi seu e de seus irmãos. Ele vivia aqui em casa. Sim,
Otacílio me ajudava nos afazeres domésticos. Dizia que dessa forma encontrara maneira de pagar pela estadia. Eu afirmava que ele sempre fora bem-vindo em casa e que não queria lhe cobrar um tostão por viver aqui. Otacílio insistia, às vezes me tirava da cozinha, fazia pratos maravilhosos. Nós ríamos e nos divertíamos bastante, trocávamos confidências, adorávamos ouvir e cantar as músicas do rádio. Deve ter sido uma época feliz de sua vida, foi a mais feliz. Quando fiquei grávida pela primeira vez, Otacílio não deixava eu pegar no pesado, lavava e passava as roupas, cozinhava, tirava pó dos móveis, e seu pai o ajudava, faziam tudo com alegria e felicidade. E depois, Otacílio e seu pai iam todos os domingos num campinho de terra aqui perto de casa. Outros vizinhos se reuniam e eles jogavam bola. Depois, suados e cansados, atiravam-se sem roupa no lago ali próximo, que hoje não existe mais. O semblante de Helena começou a se transformar. Ela passou a mordiscar os lábios e esfregar as mãos. O que aconteceu, mãe? Num desses banhos no lago, Venceslau, um vizinho recém-casado, engraçou-se com seu tio. Otávio percebeu, pois já sabia das tendências do irmão. Papai sabia que Otacílio era homossexual. Sim, seu pai desconfiava, porquanto seu tio nunca aparecera com uma garota tiracolo. Otacílio nunca namorou uma mulher, que eu saiba nunca. Papai não se incomodava com o fato de o irmão ser diferente. Otávio gostava tanto do irmão que não ligava para suas tendências. Roberto queria entender, sua mente estava confusa. Mas por que ele me maltratou tanto pelo fato de eu ser como meu tio? Por conta da tragédia que se abateu sobre nossas vidas. Tragédia. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho de Helena. Ela olhou para a foto, sorriu para o cunhado. Otacílio e Venceslau passaram a sair às escondidas. Os banhos no lago eram diários. Não se restringiam mais aos dias de partida de futebol. Eles eram discretos, iam nadar à noite. Daí surgiu uma paixão avassaladora. Seu tio perdeu-se nos meandros da paixão e o mesmo ocorreu com Venceslau. Roberto estava boquiaberto. Nunca poderia imaginar seus pais como coadjuvantes numa história como essa. Mas você disse antes que Venceslau era casado? Morava na quadra aqui ao lado. Era casado com Matilde, uma mulher de temperamento muito forte. Creio que ele casou-se com ela mais por pressão da família, porque mesmo que Venceslau continuasse com suas escapadelas, para a sociedade ele era um homem casado acima de qualquer suspeita. Quanta hipocrisia! As pessoas acreditam que por conta de uma condição, um papel assinado, elas não serão julgadas. Hoje ainda é difícil para assumir a homossexualidade. Imagine isso no fim dos anos 40. Era impraticável, impensável. Compreendo, mãe. Matilde começou a desconfiar, pois Venceslau vinha sempre aqui em casa. Estava sempre com seu tio Otacílio. Lembro-me até que Otávio sentiu um pouco de ciúmes. Contudo, ele viu que seu irmão estava feliz e para seu pai isso bastava. Certo dia, Matilde ficou escondida atrás de uma árvore e os seguiu. Ela sabia que o marido e Otacílio iam se banhar no lago. Desconfiada, Matilde foi até ao lago acompanhada por 2 guardas. Imagino o que tenha acontecido em seguida. Pois é, os guardas os flagraram numa situação comprometedora e foi um Deus nos acuda. Seu tio foi levado para a delegacia, foi humilhado, apanhou dos policiais, soube até que ele chegou a ser molestado. Que horror! Matilde deu um dinheiro ao delegado e levou o marido para casa. Seu pai conseguiu a custo tirar Otacílio da prisão. Seu tio saiu da cadeia bastante transtornado. Voltou para casa moado, triste. Não era mais o Otacílio de outrora. Num determinado dia, ele acordou e decidiu que iria enfrentar o preconceito. Resolveu assumir sua homossexualidade e viver ao lado de Venceslau, que emagrecia a olhos vistos, também a saudade que sentia do seu tio. E conseguiram? Eu e seu pai incentivamos Otacílio a seguir seus planos. Ele e Venceslau partiriam numa noite. Iriam pegar o trem com destino a uma cidadezinha longe daqui. Depois tomariam rumo de alguma capital, onde houvesse bastante gente, e eles pudessem viver aquele amor sem despertar suspeitas. Nós compramos as passagens de trem. Venceslau convenceu Matilde a viajar e ver os pais. Helena parou de falar. Era a parte mais difícil do relato. Roberto delicadamente apalpou a mão dela, incentivando-a a concluir. O que aconteceu naquela noite? Até hoje não sabemos ao certo. Seu tio saiu, foi chamar Venceslau, e minutos depois eu e seu pai ouvimos tiros.
Corremos até a casa de Venceslau. A cena era aterradora. Os 2 corpos de Otacílio e Venceslau estavam sobre a cama do casal, cada um com um tiro no peito, e a arma estava na mão de seu tio. Se eles estavam prestes a viverem juntos, por que dariam cabo da própria vida? Isso nos intrigou, mas veja bem, Matilde não estava na cidade. A polícia logo tratou de encerrar o caso. Chegaram à conclusão de que seu tio, por algum motivo, matou Venceslau e depois se matou. Não sinto que essa tenha sido a verdade. Eu também nunca quis acreditar nessa versão, mas o que importava acreditar? Seu tio estava morto. Nunca mais escutaríamos sua voz, nunca mais veríamos aquele sorriso encantador. Helena não mais conseguiu falar. Abraçou-se ao filho e deixou que as lágrimas banhassem sua face. Quanta saudade ela sentia de Otacílio. Otacílio e Venceslau foram vistos como 2 pervertidos, tanto pela sociedade como pela polícia, que não fez o menor esforço para apurar com rigor as mortes. Um perito iniciante afirmaria com certeza que a arma fora colocada na mão de Otacílio depois de ele ser morto. Não havia nenhum sinal de pólvora nos dedos de sua mão, mas o que importava eram homossexuais, na época chamados de invertidos ou pederastas. No arquivamento do caso, houve o pronunciamento de um delegado, cuja declaração mostrava o total desrespeito com as diferenças e aos semelhantes. O padre da paróquia, que Otávio e Helena frequentavam, não quis rezar missa de 7º dia. Quase não deixaram Otacílio ser enterrado no cemitério. Depois do triste episódio, Otávio preferiu acreditar mesmo que o irmão houvesse tirado a própria vida. Ficava mais cômodo pensar dessa forma. Helena tentava pensar o mesmo, mas no fundo tinha certeza de que o cunhado nunca seria capaz de um ato como aquele. Otávio fechou-se em seu mundo, perdeu a fé e tornou-se homem frio e estúpido. A vida lhe arrancara seu irmão amado, a vida era ingrata. De que adiantava ser amoroso e expressar seus sentimentos se de uma hora para outra a pessoa amada não estava mais ao seu lado? Além dessas indagações e da total amargura que se apossara de sua vida, Otávio acreditava que toda a tragédia ocorrera porque Otacílio era gay, e quando percebeu que seu filho caçula saíra como irmão, acreditou que talvez fosse uma maldição que o perseguiria até o fim de seus dias. Por essa razão, mesmo amando o filho tanto quanto amara seu irmão, Otávio agia de forma violenta e agressiva. Helena, como percebemos, perdeu o brilho e o encanto de viver. Levava a vida de maneira arrastada, sempre calada, triste e com medo de Otávio. A morte de Otacílio mudou completamente a vida do casal. Roberto acariciou os cabelos da mãe. De certa forma, tudo agora fica mais claro. Consigo perceber por que papai me tratava daquele jeito. Otávio nunca quis admitir, mas amava você acima de tudo. E ficou com medo que eu tivesse o mesmo fim que Otacílio. Eu também fiquei e ainda fico. O mundo lá fora é muito hostil. Sei disso, mãe, mas o que quer que eu faça que mude minha natureza? Eu nasci assim. Cresci sentindo desejo por homens. Se eu pudesse escolher, juro que nasceria heterossexual. Tudo seria mais fácil. Eu não teria de fingir, não teria de reprimir meus sentimentos, porque eu iria querer levar pontapés da sociedade, ser maltratado por masoquismo. Nunca pensei por esse ângulo, pois deveria pensar. As pessoas acreditam que os gays são assim porque querem transgredir, sacudir os valores morais. Não sei ao certo porque viemos ao mundo desta forma. Talvez seja para manter o equilíbrio populacional, talvez para experimentar na pele o preconceito de fato, ou mesmo até para viver feliz, não importando a orientação sexual. Todavia, mãe, acima de tudo eu sinto que vivo no mundo como gay, para me aceitar e viver em paz comigo, não dando ouvidos às pessoas e escutando aquela voz interior que serena e aquieta meu coração e traz paz ao meu espírito. Helena chorou copiosamente. Nunca parou para entender os desejos e sentimentos do filho. Nunca se questionou o porquê de ele ser assim. Roberto era um ser humano como ela. Também era feito de carne e osso e tinha sentimentos. E ela nunca parou para perceber o que ia no coração mesmo na cabeça do filho. Perdão, meu filho. Não tenho de perdoar nada. Eu poderia ter sido uma mãe mais amorosa, mais amiga. Você fez o que achou melhor. Não pode exigir ter um comportamento diferente de sua natureza. Quero mudar. Quero participar de sua vida. Quero aprender a respeitá-lo de fato. Embora ainda seja difícil para minha cabeça
Aceitar a homossexualidade. Eu compreendi o respeito. Obrigado. Abraçaram-se novamente. Estavam emocionados e era como se um peso saísse dos corações de Roberto e de Helena. Estavam prontos para viver uma nova fase, onde colheriam os bons frutos. Raios de luz coloridos foram despejados sobre suas mentes. O espírito de Otacílio caminhou alguns passos e beijou a testa de Helena e a de Roberto. Fique em paz, de agora em diante, que o preconceito não habite mais seus corações. Você está certo, ajuntou Venceslau. O preconceito só afasta as pessoas, não as permite perceber a grandeza da vida, não as permite apreciar as diferenças. E não lhes permite o mais importante, amar incondicionalmente e olhar como lições produtivas e nunca como desgraça o que está lhe fazendo de bom. Parece que na vida física nossa cabeça cultiva a desgraça. Talvez Helena comece a enxergar seu filho com os olhos do espírito. É chegado o momento de grande espiritualidade na vida de Helena. Sou feliz porque vencemos tudo isso. Passamos por cima do orgulho. A custo conseguimos caminhar na direção do bem. Segundo os homens do mundo, eu matei e me matei. Fomos julgados pervertidos e fracos. O que importa é que nosso espírito sabe da verdade. Pagamos um preço muito alto pelo medo de sermos diferentes. Com o fim de mais um ciclo na Terra, o medo se foi e sentimos-nos mais fortes e confiantes. Podemos dormir com a consciência tranquila. Precisamos ir. Um amigo espiritual me avisou que Matilde foi levada a um pronto-socorro próximo do orbe. Está pronto para encará-la, Venceslau? Sim. De que adianta nossos dedos acusadores sobre ela? De fato, fomos nós que atraímos essa situação. O espírito de Matilde tem se consumido pela culpa. Arrependeu-se de tirar nossas vidas. Aos olhos da justiça do mundo ela ficou livre, mas sua mente atormentada não a deixou sossegar. Quer coisa pior do que ser atormentada pela sua própria mente acusadora? Tem razão. A auto-obsessão é um dos piores. Vamos ajudá-la. Os espíritos de Otacílio e Venceslau assentiram com a cabeça. Sorriram para Helena e Roberto. Em seguida deram-se as mãos e desvaneceram no ar. Capítulo 18. A morte de Otávio alterou o comportamento de Eliana em vários aspectos. Pela primeira vez ela questionou a vida, a própria existência. Em seu coração acreditava que viera ao mundo para ser feliz, mesmo que a vida lhe pregasse certas peças. Situações desagradáveis, ainda assim ela tinha um sentimento que a fazia acreditar ter nascido para o bem e para a felicidade. Na viagem de volta para casa, Eliana viu como num filme a sua vida e a de seus pais. Quando pequena fora a princesinha do lar, porém em seguida veio a adolescência, a faculdade e o casamento. O contato com os pais fora se perdendo ao longo dos anos. Puxou na memória a vida afetiva dos pais. Percebeu que Otávio e Helena tiveram uma vida em comum, sem sal, sem atrativos e sem a chama da paixão. Viviam uma rotina sem igual e ela, de forma alguma, queria ter uma vida assim, muito embora notara que o seu casamento estava muito parecido com o dos pais. Imediatamente, ela se lembrou do próprio casamento. Casara porque acreditou que toda mulher deveria ter um marido. Nunca parou para perceber o que seu coração desejava. Eliana gostava de Alaor e deixou-se levar pela conversa de que o amor vem com o tempo. Bem, o tempo passou e o amor não veio. Pelo contrário, o afastamento entre ela e o marido foi aumentando. O nascimento de Rafaela, em vez de unir o casal, afastou-os totalmente. Eles moravam na mesma casa, mas não viviam como marido e mulher. Havia tempos. Eliana chegou em casa, embicou o carro na garagem, pegou a sacola e a bolsa. Entrou em casa e sentiu um vazio como havia muito não sentia. Estou vivendo como minha mãe e meu pai. Não quero viver como eles. Tenho o direito de ser feliz. Ela caminhou pela sala. Um profundo silêncio pairava no ar. Eliana jogou-se numa poltrona, tirou os sapatos e começou a massagear os pés. Continuou falando para si. Eu não amo Alaor. Não temos absolutamente nada em comum. Por que diabos devo ficar presa a um casamento sem amor? Pelo medo de recomeçar minha vida sozinha? Falando com as paredes? Dalva, eu nem percebi que você estava por perto. A casa está tão silenciosa. Faz pouco mais de meia hora que deixei Rafaela na escola. Estou com saudades da minha pequena.
Ela tem perguntado muito pela senhora, mas tem se comportado como uma mocinha. Alimentou-se bem, dormiu bem. Hoje vou levá-la para dormir comigo. E a Laor? Dalva deu de ombros. Não dormiu em casa esses dias que você esteve fora. Eliana pendeu a cabeça para os lados de maneira negativa. Pelo menos passou algumas horas com a filha. Ontem ele jantou em casa e brincou um pouquinho com Rafaela. Colocou-a para dormir e saiu em seguida com uma sacola e a pasta de trabalho. Disse que não suporta ficar sozinho aqui nesta casa. Pura balela. Tudo desculpa para passar a noite nos braços de outra. Dalva regalou os olhos. Desconfia de algo? Faz tempo. Nunca notei marca de batom em suas camisas, mas as camisas de Alaô estão sempre com um cheirinho de perfume diferente do que ele usa, além do cheiro de cigarro. Alaô não fuma, mas sua companhia deve fumar. Eliana levantou-se e foi caminhando para a cozinha. Dalva foi atrás. O que pretende fazer? Vou esperá-lo. E quando aparecer em casa, teremos uma conversa. Quero me separar. Vocês não se amam? Não, de forma alguma. Creio que a Laô até esteja esperando essa conversa. Vou torcer para que tudo dê certo. Dalva abriu a geladeira. Está com fome? Não. Fiz um docinho de abóbora bem gostoso. Sabe que não resisto a um docinho, pode servir. O semblante de Eliana distendeu-se num largo sorriso. Dalva procurou mudar o assunto. Como está a sua mãe? Aparentemente bem. Ela tem se mostrado uma mulher forte. Creio que vai se recuperar de maneira rápida. Foram tantos anos de casamento. Às vezes é difícil viver sozinha novamente. Cá entre nós, ela nunca viveu um casamento como o dos contos de fadas. Se quer saber, percebi que mamãe está aliviada. Se Otávio estava dando muito trabalho, não. A bebida estava destruindo os dois, o fígado de meu pai e a paciência de minha mãe. E no fim das contas, a cirrose foi fatal. Seu fígado estava em frangalhos. Fiz uma oração pela alma dele. Fez bem, Dalva. Papai era descrente, homem de nenhuma fé, mas é sempre bom orarmos pelos entes queridos. Dona Helena vai continuar naquela casa? Isso me surpreendeu. Mamãe nunca foi uma mulher de atitude ou de tomar decisões rápidas. Ela cuidou do funeral, colocou a casa à venda e quer vir morar aqui perto. Ela pode vir morar aqui? Seria ótimo para Rafaela. Mamãe quer ter seu próprio canto. Eu acho isso muito bom, mesmo que sejamos vizinhas de parede. Morar sob o mesmo teto nunca faz bem aos familiares. Se você se separar, acredita que vai continuar morando aqui? Sem dúvida. A Laô pode até querer não me dar pensão, pode brigar na justiça, fazer o que quiser, mas ele não me tira desta casa. Sinto que ele não vai se opor a deixar que eu e Rafaela continuemos aqui, mas preciso ser sincera com você. O que foi? Interrogou Dalva de maneira surpresa. Eu vou voltar a trabalhar. Pretendo voltar a estudar e em breve advogar. A Laô vai ter de arcar com a escola de Rafaela. Entretanto, não sei se poderei pagar seu salário, principalmente nos primeiros meses. Nem pense numa coisa dessas. Mas você tem sua casa, tem contas para pagar. Façamos o seguinte. O que acha de eu vir morar em definitivo aqui? Seria maravilhoso, mas não tenho dinheiro e... Dalva cortou com amabilidade. Eu entrego minha casa e fico sem despesas. Posso dar uma ajeitadinha na lavanderia e dormir por lá. Ela é muito espaçosa e tem um banheiro bom. Eu não tenho muitas coisas. Não acho justo. Querida, você e Rafaela são tudo que eu tenho. Eu trabalho sem receber. Pelo menos tenho casa e comida. Continuarei fazendo meu serviço e quando você se restabelecer poderá acertar os atrasados. Estou aqui para ajudar sempre. Eliana comoveu-se. Não sei o que seria de minha vida sem seu apoio. Você nem de longe é uma empregada, Dalva. É uma amiga, uma grande amiga, obrigada. Abraçaram-se com carinho. Sabendo que Dalva estaria ao seu lado, Eliana sentiu-se mais forte para conversar com o marido. No fim da tarde, Rafaela voltou da escolinha e ela e Eliana brincaram até a exaustão. Dormiram juntas e na tardezinha do dia seguinte, a Laô apareceu. Acabaram as férias? Inquiriu Eliana de maneira irônica. Pena, ainda não, respondeu ele, também com ar irônico. Na verdade, estava querendo tirar férias permanentes, pelo menos de você. Não seja por isso. Gostaria de conversar a respeito. A Laor consultou o relógio. Temos meia hora. Acha que é suficiente?
Meia hora para discutir o término de um relacionamento que durara entre namoro e casamento próximo de 10 anos. Eliana meneou a cabeça para os lados. Estava na cara que a Laura estava pressionando para que ela tomasse a dianteira e ambos pudessem pôr um fim nessa história que estava se arrastando por tempo demais. Talvez menos de meia hora. Vamos à sala. Os dois caminharam até a sala e cada um sentou numa poltrona. Quero me separar de você, Alaor. Ele levou as mãos para o alto. Até que enfim. Eu também quero me separar de você. Vou contratar um advogado. Com que dinheiro? Não precisa atirar na minha cara. Ricardo vai me ajudar. Trataremos da pensão e da casa. A casa pode ficar com você. Afinal, temos uma filha, mas não vou lhe dar meu dinheiro. Não é justo. Eu me formei e você não me deixou trabalhar. Fiquei em casa e em seguida nasceu Rafaela. Problema seu. Dinheiro meu você não vai ter. Temos uma filha em comum. A justiça ao menos vai obrigá-lo a custear os estudos de nossa filha. A escola de Rafaela eu pago. Uniforme e material também, mais nada. Se quiser manter esta casa, que não é barato, vai ter de trabalhar. Nunca me neguei ao trabalho. Não quero abusar de maneira alguma, mas temos contas, Adalva. Pelo menos você precisa me ajudar até eu conseguir algum trabalho. Parada esses anos todos, vai ser o quê? Assessorista, recepcionista? Qual o problema? São trabalhos dignos, vou à luta. Vai ter de mudar seu padrão de vida. Vai descobrir que eu posso não ter sido lá um bom marido, mas botava bastante dinheiro para manter essa estrutura toda. O advogado vai procurá-lo e creio não termos mais nada para conversar. Ele engoliu a raiva e disparou. Está certo. Ah, só um detalhe. O carro é meu. Você não precisa de carro. Mas e se Rafaela precisar ir ao médico e às compras do mês? Vire-se. O carro você não pega. Alaú levantou-se da poltrona, consultou novamente o relógio. Menos de meia hora. Ótimo. Até o fim de semana que vem eu tiro todos os meus pertences. Pode visitar Rafaela quando quiser. Alaú deu de ombros. Agora vou estar ocupado. Terei de procurar casa, contratar advogado, são muitas obrigações. Quando der, eu virei visitá-la. Nossa filha, ela tem um pai, ela também tem uma mãe e uma empregada e um tio bichinha mais um tio. Eliana prendeu a respiração por instantes. Saia da minha frente, antes que eu perca as estribeiras. Não admito que fale de meu irmão nesse tom. Foi só uma brincadeira, muito sem graça. Agora, por favor, suba, pegue uma muda de roupas e desapareça. Está certo. Coloque minhas roupas nas malas e eu mando o motorista buscar. Alaor falou e subiu para o quarto. Abriu o armário, pegou algumas peças do seu vestuário e meteu numa sacola. Pegou alguns pertences no banheiro e em seguida desceu. Nem olhou para Eliana ou Dalva. Saiu sem nada dizer. Logo se ouviu o ronco do motor do seu carro. Ele não voltará mais aqui. Espero que nunca mais, Dalva. Por favor, eu gostaria de ficar um pouco a sós. Quando Rafaela chegar da escolinha, leve até meu quarto. Sim. Eliana subiu as escadas e entrou no quarto. Cerrou as cortinas da janela, deixando o quarto numa penumbra agradável que convidava ao relaxamento. Acendeu o abajur de cabeceira e deitou-se na cama. Ela chorou muito. Chorou por ter terminado o casamento. Chorou pela morte do pai, pela vida que teria que enfrentar dali para frente. Tudo era muito novo. De repente, de uma hora para outra, Eliana viu sua vida se transformar de maneira radical. No fundo, até que sentiu um peso que lhe era arrancado das costas e principalmente do peito. Mesmo triste e insegura, Eliana sentia no coração que sua vida iria melhorar e tomar um rumo que ela jamais sonhara. Alguns dias depois, saiu a lista dos aprovados no vestibular. Roberto foi convocado na primeira chamada, como era de se esperar. O rapaz não cabia em si de tanta alegria. Ele leu várias vezes o seu nome na lista a fim de certificar-se. Meu Deus, eu passei! Exclamou para si enquanto as lágrimas corriam livremente pelo rosto. O resultado era mais que esperado e bem-vindo. Roberto havia tirado o ano inteiro para estudar, comprometera-se com o cursinho e com horas de estudo. Impusera-se forte disciplina a fim de aproveitar o cursinho pago pelo seu irmão e o cantinho que sua irmã lhe arrumara com esmero e carinho. Ele saiu do prédio da universidade, dobrou a esquina e parecia flutuar no espaço.
Havia conseguido ingressar numa universidade pública. Iria estudar para ser médico, um ótimo médico. Agora começarei uma nova fase. Eu vou me empenhar e vou me formar um médico. Eu nasci para a medicina. Roberto estava muito feliz. As lágrimas ainda continuavam a banhar-lhe a face. O espírito de Gina estava ao seu lado. Emocionada, ela o beijou na fronte. Tinha-me certeza de que você iria passar. Estudou com afinco. O resultado não poderia ser diferente. Conte comigo e com outros amigos espirituais. Mais algum tempo e você vai se tornar um excelente profissional da saúde. Das mãos de Gina saíam fagulhas coloridas que penetravam na cabeça do rapaz e iluminavam sua aura. Roberto, naquele instante, sorriu, olhou para o céu azul e agradeceu. Obrigado, Deus. Em seguida, pegou a condução e foi direto para a casa de Leila. Queria que ela fosse a primeira a receber a notícia. Aproximou-se do portão e tocou a campainha. Em instantes, ela atendeu. Como vai, criança? Um pouco nervoso. Ela o abraçou e o convidou para entrar. Maria logo atrás lhe deu uma piscada. Hoje me deu uma vontade de fazer bife com batatas fritas. Aceitaria almoçar conosco? Adoraria. Mas nem sei se vou conseguir comer, estou muito feliz. Você chorou, notou Leila. O que aconteceu, não me diga. Roberto assentiu com a cabeça e as lágrimas recomeçaram. Eu passei no vestibular, Leila. Ingressei na universidade. Leila o abraçou comovida. Eu sabia que você iria conseguir, estou tão feliz. Eu preciso contar para Eliana e ligar para o Ricardo. Não passou em casa para dar a notícia à sua irmã. Desde que ela saiu de casa, Eliana adotou uma rotina rígida nos horários. Acorda cedo, compra o jornal, dá uma olhada nos classificados, aí toma o café, veste-se com apuro e sai para tentar uma entrevista. Só retorna para casa no fim do dia. Eliana é bastante determinada. Fiquei feliz que tenha resolvido se separar. Alaô era um cunhado detestável. Estava sempre me apurrinhando, fazendo gracinhas. Quem muito brinca com a sexualidade alheia, não sei não. O que quer dizer? Sempre achei Alaô meio esquisitão. Não quero fazer comentários maledicentes. Notou algo estranho no comportamento dele? Leila desconversou e foi sincera. Não quero falar da vida dos outros. Alaô que cuide da sua vida. Vamos traçar os seus planos para o futuro. Primeiro preciso ligar para o Ricardo. Anne pediu que tão logo o resultado saísse eu ligasse para avisá-los. Vá até o corredor e faça a ligação. Aproveite e avise sua mãe. Farei isso. Roberto levantou-se e ligou para a casa do irmão. Anne ficou felicíssima. E assim que Ricardo chegasse em casa, ela lhe contaria a grande e esperada novidade. Em seguida, ele ligou para sua mãe. Helena comoveu-se e parabenizou o filho. Ela muito gostaria de lhe dar um abraço pessoalmente, mas acabara de vender a casa e antes de vir para São Paulo, decidiu fazer uma excursão com um pequeno grupo de viúvas pelas cidades históricas de Minas Gerais. Vai ser uma viagem divertida. Você precisa mesmo se divertir, mãe. A primeira da minha vida. Comecei a receber o dinheiro da pensão. Não é lá muita coisa, mas dá para eu me virar. Assim que voltar da viagem e me estabelecer em São Paulo, gostaria que você fosse morar comigo. Roberto sorriu feliz. Obrigado, mãe. Eu prometo que vou procurar entender melhor esse seu jeito de ser. Quero abrir minha cabeça e arrancar o preconceito do meu coração. Importa-se de me ajudar a entendê-lo? Claro que não. Você é um filho maravilhoso. Não me importa se você é gay, hétero, amarelo ou verde. Eu amo incondicionalmente. Tenho orgulho de ser sua mãe. Do outro lado da linha, Roberto estava emudecido. As palavras da mãe eram sinceras e ele não conseguia segurar o pranto. É muito importante que você me diga essas coisas, mãe. Isso me fortalece e me torna mais forte para enfrentar o mundo aqui fora. Eu estarei sempre ao seu lado, pode acreditar. Faça uma boa viagem. Eu a amo. Obrigado, Beto. Eu também o amo. Deus o abençoe, meu filho. Roberto desligou o telefone e chorou copiosamente. Esse era o dia mais feliz de sua vida, sem sombra de dúvidas. Ele foi ao banheiro, jogou água no rosto, esfregou o nariz e recompôs-se dos momentos de grande emoção. Ao chegar à sala, Leila lhe entregou uma taça de champanhe, um brinde ao futuro médico. Roberto correu e chamou Maria. Você também tem que comemorar conosco. Maria sorriu emocionada.
Senti enorme carinho por ele. Em seguida, os três encostaram suas taças e gritaram viva. No decorrer da tarde, Roberto e Leila entabularam conversação, fizeram planos, conversaram sobre os próximos anos da faculdade. Foram interrompidos pela chegada de Nelson. Ele os cumprimentou e, ao saber da vitória de Roberto, cumprimentou e abraçou o rapaz com carinho. Não tinha dúvidas de que iria conseguir. Nelson tinha tanta certeza de que Roberto iria passar no vestibular que lhe compraram uma bonita caneta tinteiro. Entregou o embrulho ao rapaz. Um presente? Para você guardar e prescrever suas receitas, doutor. Obrigado. Roberto despediu-se deles de maneira emocionada e voltou para casa. Eliana iria chegar logo e ele estava ansioso para dizer à irmã que ele tinha conseguido entrar na faculdade. Leila fechou a porta e, ao rodar nos calcanhares, Nelson lhe deu um beijinho nos lábios. Foi espontâneo e natural. Você está ficando abusado, exclamou sorrindo, enquanto dirigia-se à cristaleira e pegava 2 cálices e uma garrafa de vinho do Porto. Eu estava com saudades. Foi a primeira vez que me afastei de você desde que chegou à capital. Eu estou ficando mal acostumado. Leila encheu os cálices e entregou um a Nelson. Hoje é dia de alegria. Roberto passou no vestibular. Estou tão feliz. Ele merece. É um rapaz esforçado e tenho certeza de que vai se tornar excelente profissional. Vai ser um grande médico. Eles brindaram ao sucesso de Roberto. Em seguida, Nelson sentou-se numa poltrona. Eu creio que hoje seja um dia de grandes novidades. É mesmo? Sim. Por quê? Tenho uma boa notícia para lhe dar. Irmã Agnes voltou da África. Leila sentiu as pernas falsearem por instantes. Agarrou-se a uma poltrona e por pouco seu cálice de vinho do Porto não foi ao chão. Irmã Agnes voltou quando, há alguns dias, fui avisado pelo meu amigo delegado. E então, eu fiz o máximo de esforço para não lhe contar nada. Ao saber do regresso da freira em solo brasileiro, fui ao seu encontro. Irmã Agnes estava bastante doente. Pegou uma dessas doenças tropicais. Mas você falou com ela? Sim. Pelo amor de Deus, Nelson. O que ela lhe disse? Nelson nem sabia como começar. Seu encontro com irmã Agnes foi breve. Ela estava internada no hospital, numa cidadezinha do sul do país. Estava bastante debilitada e mal podia falar. Concordou em receber Nelson porque percebia que seu fim estava próximo e ela tinha de lhe contar o que sabia sobre a filha de Leila. Agnes conversou com ele pouco mais de 10 minutos. Depois pediu que ele se retirasse porque ela estava muito cansada. Nelson saiu do hospital, cruzando as pernas. O que Agnes lhe dissera, se fosse verdade e ela não estivesse delirando, mudava completamente o rumo das investigações. Ele respirou fundo. Inspirou e soltou o ar e procurou o tom natural na voz. Pode me responder algo, Leila? Claro. Você chegou a pegar a criança no colo? Não. As freiras não deixaram. Disseram que se eu abraçasse minha filha, eu sofreria muito mais. Tão logo minha filha saiu de dentro de mim e escutei seu choro, as freiras a pegaram e a tiraram da sala de parto. Uma lágrima correu pelo canto do olho. Ainda me lembro de seu choro ecoando pelos corredores e se distanciando até sumir. Nem cheguei a ver a cor dos olhos, do cabelo da minha filha, eu desmaiei. O que Agnes me contou muda completamente o rumo de nossas investigações. Leila sentiu o coração bater descompassado. Pela sua expressão, aconteceu algo de muito grave. Por favor, diga-me, estou preparada. Você não deu à luz uma menina. Você pariu um menino. Leila levou a mão à boca para evitar um grito. Em seguida, tomada por forte emoção, caiu num pranto compulsivo. Depois que se acalmou, balbuciou. Todos esses anos, e eu procurando uma mulher que nunca existiu. Agnes me disse que foram obrigados a dizer que a criança era de outro sexo, porque a família desconfiava que no futuro você pudesse ir atrás. Eles foram muito cruéis. Eu precisava falar com a irmã Agnes. Ela vai ter de me contar essa história olhando bem no fundo dos meus olhos. Impossível, Leila. Como impossível? Nós vamos viajar amanhã mesmo. Pode comprar as passagens? Negativo. Por quê? Irmã Agnes faleceu há 3 dias.